Olá, bom dia a todos. O meu nome é Diogo Miak, eu sou um dos consultores da Sysprice e estarei apresentando a vocês agora o SolidWorks Simulation. Se você já se deparou com algumas das seguintes perguntas enquanto você está realizando a criação do seu projeto, como será que vai suportar as cargas, se você tem desgastes prematuros, superdimensionamento, massa excessiva, baixa durabilidade, se ele não passa nos testes do Inmetro, se os custos para a fabricação é alto, se há muita demora na sua equipe de projetos para poder validar o produto para que você possa enviá-lo ao mercado e se a qualidade do seu produto é ruim, então você está assistindo ao webinar correto, pois apresentaremos quais são as formas e tipos de estudos que o SolidWorks Simulation pode oferecer para que você possa melhorar a qualidade do seu produto e assim você conseguir resolver a maior parte de problemas parecidos com estes ou até outros. A agenda do nosso webinar será a seguinte: falaremos dos pacotes que existem dentro do SolidWorks Simulation, falaremos um pouco sobre os conceitos básicos sobre simulação, a visão geral do SolidWorks Simulation, os tipos de análises, as vantagens, para finalizar o webinar e as perguntas, caso vocês tenham algumas dúvidas. Os pacotes do SolidWorks Simulation. Basicamente, existem 3 pacotes para o Simulation. O primeiro é o Standard, ao qual você conta com análise estática em montagens, análise de fadiga, análise de movimentos com motion e o rastreador de tendências. Dentro do pacote do Simulation Premium, você conta com análise de frequência, lambagem, térmicas, otimização de geometrias, checagem de parafusos e soldas, eventos baseados em movimentos baseados em eventos, vasos de pressão, teste de queda, simplificação 2D, submodelo e estudo de caso de cargas. E o Simulation Premium, onde você conta com análise não linear, análise dinâmica e análise de compósitos, onde você tem o tempo de histórico, análises harmônicas, vibração aleatória e espectro de resposta. Esses são basicamente os pacotes do Simulation. Dentro do pacote do SolidWorks CAD Premium, você conta com análise de montagens e com motion, dentro do SolidWorks CAD Premium. Mas, se você precisa de fadiga ou algum desses outros estudos, aí você precisa de um pacote de simulação, não um pacote CAD, que é totalmente diferente. Ok? A visão geral sobre simulação. Antes de eu falar sobre o SolidWorks Simulation, eu preciso falar sobre elementos finitos, porque é a base do que o software de CAD utiliza. Basicamente, elementos finitos ele consiste em 3 etapas. Você tem uma geometria, você gera uma malha para essa geometria e você verifica os resultados. Ou seja, você tem o pré-processamento, você tem o processamento e o pós-processamento. Eu vou explicar como que funciona esse processo. Esse processo ele funciona da seguinte forma. Através de uma geometria que pode ser criada no SolidWorks CAD ou em outro CAD, você pode ter uma simplificação. A simplificação vai depender de qual resultado você quer e do que você pode simplificar dentro da sua geometria, caso ela seja muito complexa. Depois da parte da geometria, que é a parte da idealização, você ter uma ideia do que você quer calcular, você entra com a parte de modelagem matemática, o modelo matemático. O modelo matemático é basicamente qual o tipo de análise. É uma análise estática, é uma análise dinâmica, é uma análise de vibração. Qual que é o tipo de material? O material é um aço? É um plástico? É uma madeira? Quais são os suportes? Ou seja, qual região do modelo pode se locomover, qual vai ficar presa, ela vai ser engastada, vai ser parafusos? E a parte de cargas, ou seja, vai estar sujeita a que tipo de carga? É uma pressão? É uma carga centrífuga? É uma temperatura? É uma força? Então, a idealização matemática, a criação do modelo matemático consiste nisso. Um exemplo bem típico é isso aqui. Um cálculo simples, por exemplo, como eu tenho em mecânica dos sólidos, eu tenho algo que é parecido com um modelo matemático. Eu tenho uma viga engastada e aplico uma força. Engastado, ele vai estar preso sobre os 3 graus de liberdade.
uma força vai estar aplicada sobre um grau de liberdade, que é o grau na região Y. E dali eu faço aquela somatória de forças para achar qual que é a força que equilibra ali, qual que vai ser a força de reação. Através da força de reação, eu posso chegar em outros valores, como tensão, como deslocamento e assim sucessivamente. Através de um conceito básico de mecânica dos sólidos, eu consigo trazer isso para elementos finitos para poder realizar cálculos complexos. Então, depois do modelo matemático, tem a discretização. A discretização é uma parte muito importante de elementos finitos, que é quando eu vou pegar aquele meu modelo e vou dividir ele em infinitas partes. O nome já fala, elementos finitos. Então, eu tenho finitas partes, onde cada parte do modelo, em cada nozinho ali daquele elemento, ele vai ter todas as propriedades do meu material e assim as forças que serem aplicadas nele serão aplicadas a cada um deles, de acordo com a parte ao qual ele vai transferindo, de acordo com os cálculos. Depois da discretização, entra a parte de solver numérico, ou seja, o solver numérico do software é como se fosse uma calculadora ao qual ele vai pegar todos os dados que eu inseri no pré-processamento e ele vai começar a processar. Assim que ele terminar, ele vai gerar os resultados, que seria o pós-processamento. O pós-processamento vai ser essa parte, ao qual eu terei dados sobre os resultados. Geralmente, o software mostra com a parte gráfica, com cores, além de valores numéricos, e daí eu posso gerar relatórios e fazer outros mais tipos de estudos em cima disso. Daí entra a parte ao qual eu vou validar, ou seja, através dos dados de pós-processamento, eu vou verificar o que é válido e o que é não válido, se ele passou, se ele não passou, se eu posso otimizar, se eu não posso. Então, cada etapa do processo é muito importante e é interessante que tudo seja feito da forma mais correta possível e da melhor forma possível também, desde a concepção do modelo CAD. Os estudos do SolidWorks Simulation. Eu vou estar mostrando cada um desses estudos, primeiro eu vou falar deles, e vou estar mostrando com alguns exemplos dentro do próprio SolidWorks Simulation. Então, os tipos de estudos que o SolidWorks Simulation possui. Eu possuo tipos de análises estáticas e dinâmicas, análises lineares e não lineares, análise de flambagem, frequência, vibrações, teste de queda, vasos de pressão, térmica e fadiga. Basicamente são esses tipos de análise e eu posso fazer uma composição delas também, dependendo do tipo de análise que eu vou fazer, que eu vou estar mostrando adiante. Os tipos de malha que o SolidWorks gera. Basicamente são 3 tipos, que é casca, sólida e viga. Mas eu posso ter uma malha mista, onde eu tenho um projeto ao qual eu posso possuir uma estrutura metálica, por exemplo, e posso possuir chapas e um equipamento. É lógico que eu posso simplificar esse meu projeto também e realizar uma análise simplificada, mas caso seja necessário eu verificar alguma peça desse meu projeto ao qual eu preciso de uma malha mista, eu posso criar também. Então ali eu tenho um exemplo de malha de casca, uma malha sólida e uma malha de viga. Eu quero explicar a importância de fazer uma simulação. Por que fazer simulação? Quando você faz uma simulação virtual usando o software CAI, você diminui protótipos, você consegue validar o seu projeto de uma forma mais rápida. Isso está sempre cada uma dessas vantagens de fazer simulação está sempre sempre junto com a outra, né? Elas andam juntas porque é necessário que tudo isso caminhe junto. Então elas estão sempre caminhando juntas. Então você diminui protótipos, valida os projetos, reduz os custos, consequentemente você consegue aumentar a qualidade do produto, você diminui o time to market do produto e você dá mais credibilidade ao cliente. Esse exemplo que eu estou mostrando aí é o exemplo da ponte de Tacoma. Acho que todo mundo conhece, principalmente o pessoal da área da engenharia. É uma ponte lá nos Estados Unidos. E o que acontece? Ela sofreu várias cargas devido à frequência ressonante. Ela acabou se rompendo. Muitas vezes o modelo ele se rompe antes mesmo de atingir o limite de escoamento do material. Nesse caso, foram várias causas: fadiga, flambagem, frequência, escoamento.
Então, muitas vezes você pode ter tudo isso junto ou coisas separadas, vai depender muito. Então, ela entrou em ressonância com uma região onde possui vários ventos, e o que aconteceu? A ponte ficava oscilando desse jeito, consequentemente, ela se rompeu. Se na época eles tiverem usado um software de simulação, tivessem feito todos os cálculos de forma correta, eles conseguiriam fazer uma ponte que não precisaria, nesse caso, ter se rompido antes deles acertarem o projeto. Ainda bem que ninguém se machucou quando aconteceu esse ocorrido. E um outro exemplo que eu tenho, não tenho imagens aqui, mas todo mundo lembra do Galaxy S7 da Samsung, né? O Note. O que aconteceu? Ele estava explodindo, pegando fogo. Por quê? Por causa de erro. Foi erro no projeto isso. Foi erro na hora de simular. Provavelmente eles esqueceram de adicionar algumas variáveis dentro do cálculo e não prescreveram o superaquecimento do celular. E daí, consequentemente, né, causou aqueles danos a muitas pessoas. Isso ocorre muito com carros também. Daí as montadoras chamam para o recal, devido a problemas como esse. Começando a parte de mostrar as análises, eu começarei com a análise estática linear. Análise estática linear. Dentro da análise estática linear, o SolidWorks, né, não só o SolidWorks, mas basicamente dentro da teoria de elementos finitos, você tem tensão em cada ponto em 6 quantidades. Você tem a tensão de von Mises, a tensão principal. Então eu tenho a fórmula da tensão de von Mises. E tenho a fórmula do fator de segurança. O fator de segurança é uma das medidas ao qual eu posso utilizar para validar meu modelo. E ali eu tenho um exemplo das tensões de von Mises e das principais. Então ali de acordo com o sistema de coordenadas e a outra de acordo com as faces do modelo. Dentro da análise estática linear, geralmente o que eu faço? Eu tenho um modelo e aplico uma carga nele. Então eu indico qual região vai ser fixa e qual região vai sofrer uma carga. E ali eu tenho aqueles tipos de plotagens, né, de acordo com os resultados obtidos. Eu tenho um modelo aqui dentro do SolidWorks. Esse modelo aqui é um modelo de um equipamento. Esse modelo é um modelo ao qual foi realizado umas análises, e nesse caso uma análise estática linear dentro dele. E aqui dentro da análise estática do modelo, eu consigo visualizar quais são os materiais das geometrias. Notem que o ambiente do SolidWorks Simulation é totalmente integrado ao SolidWorks. Caso eu precise fazer alguma modificação no meu modelo, eu faço a modificação e volto aqui e atualizo o meu estudo. Ele me dá os resultados atualizados. Então isso me dá uma vantagem muito grande. E aqui eu tenho os acessórios de fixação, ou seja, aquelas regiões ao qual eu quero travar o meu modelo. E tenho aqui as regiões onde sofrerão cargas. E, consequentemente, eu tenho a malha do modelo. Então, ali eu tenho o modelo dividido em pequenas partes. Cada parte dessa vai sofrer uma carga. E eu tenho o resultado através dos dados de tensão. Então, eu vejo que naquela região mais avermelhada, ele possui uma tensão maior, igual ele me mostra no gráfico. E na região em azul, eu tenho uma tensão menor. Claro que o que eu vou usar para validar não vai ser a cor do modelo, e sim os valores, porque são aqueles valores que vão me dar os resultados se passou ou não. A cor é somente para ficar mais fácil de eu visualizar o que está acontecendo no modelo. Aqui eu tenho o deslocamento. O deslocamento, dentro do SolidWorks Simulation, ele dá sempre o valor correto, porque ele utiliza os métodos de deslocamento para poder fazer o cálculo. Então, a primeira variável que ele encontra é deslocamento, depois ele encontra a deformação e depois a tensão. Você pode visualizar da seguinte forma isso. Quando eu começo a refinar a malha, ou seja, quando eu vou diminuindo o tamanho de cada elemento, ele cria mais elementos. Logo, o meu cálculo vai ser mais preciso. E o que acontece? O valor do deslocamento, geralmente, ele não sofre muita variação. A tensão ele vai sofrer porque vai variar de acordo com a carga, até que ele chegue num equilíbrio, né? Até que ele atinja a convergência que a gente fala. Quando ele estiver atingindo a convergência, daí ele fica
bem próximo um do outro os valores de tensão. E dali eu tenho a deformação também do meu modelo. Eu ainda posso criar uma plotagem de fator de segurança. O fator de segurança vai ser aquela fórmula que eu passei lá, que é o limite de escoamento do material, né, e o valor ali da tensão máxima. E daí ali ele faz o cálculo e vê qual que foi o fator. Nesse caso é 3. Quando o fator é menor que 1, então o modelo está comprometido. Ele vai entrar em escoamento, né? Ou seja, as deformações nele serão deformações plásticas. Voltando lá ao PowerPoint, eu quero falar um pouco sobre fadiga, né? A gente já viu a parte de análise estática linear e eu tenho a parte de fadiga também. Por que a fadiga é importante? Porque imagina que seu modelo ele está sofrendo sobrecargas repetitivas e você quer saber qual que é o ciclo de vida desse seu produto e qual que é a porcentagem de dano acumulado ao longo desse ciclo. Então, para isso, eu preciso da fadiga. Para eu realizar uma análise de fadiga, eu tenho que ter dados dos materiais, nesse caso, a curva SN, ok? Que é a curva de tensão sobre aquele material através dos ciclos até aquele material falhar. Através dessa curva SN, eu consigo realizar esse tipo de estudo. A fadiga é um fenômeno que ocorre sempre em 3 etapas. Eu tenho lá uma ou mais rachaduras que vão se desenvolvendo no material. Depois essas rachaduras elas vão crescendo devido à carga continuada. E a habilidade do projeto de suportar as cargas ele vai se deteriorando até que ocorra a falha. Muitas vezes a carga ao qual ocorre uma falha por fadiga ela acaba sendo uma carga muito menor do que a carga máxima suportada pelo material, porque o material já está desgastado, o produto já está desgastado. Então, no PowerPoint eu tenho esse exemplo de três componentes ali, com designs diferentes, e eu quero ver qual suporta de uma forma melhor. Fazendo os estudos com a mesma carga e com 7 milhões de ciclos, pôde-se verificar que o modelo, através dessas cargas, que o projeto 2 ele foi o que teve uma durabilidade maior, ok? E dali eu consigo visualizar, né, os resultados daquela região. O exemplo que eu tenho aqui é aquele mesmo exemplo que eu mostrei agora há pouco, né? É diferente do slide, mas eu criei uma análise de fadiga aqui também, sobre um teste sobre 2 anos de durabilidade. Então, a análise de fadiga, ela consiste no seguinte: primeiro eu preciso ter uma análise criada. Então eu crio uma análise estática linear ou dinâmica, e eu quero saber, através daquelas cargas sofridas por aquela análise, como que vai ser o ciclo de vida do produto. E daí, na análise de fadiga, eu coloco ali qual que é o valor de ciclos que eu quero que ele suporte, e faço a importação dos dados daquele estudo, nesse caso o estudo de força. E seleciono o tipo do evento. Se ele vai ser invertido, ou seja, invertido quer dizer que se ele vai sofrer cargas no sentido invertido daquele que foi aplicado no meu estudo anterior, né? Ou se ele vai ser localizado através de um gráfico de picos, ou se vai ser proporcional ao valor. Então eu tenho que ter esses dados e aplico para o estudo de fadiga. Após aplicar esses dados, ele vai executar o estudo e ele vai me informar se esse meu modelo ele vai suportar quantos ciclos de vidas, né, ele vai suportar. Nesse caso, ele suporta ali 320 mil ciclos, ou seja, é quase o triplo, né, dos 125 mil que eu desejaria que ele suportasse. Eu posso visualizar que ao longo de 320 mil ciclos, o dano máximo que ele suportou foi 40% naquela região. Então, através disso, eu consigo validar o meu projeto com um estudo que é mais preciso, que é o estudo de fadiga. É claro que eu preciso ter os dados, como a curva SN do material, os dados corretos, para que eu tenha um estudo mais preciso. Voltando aos nossos slides, eu vou mostrar agora a análise de frequência. A análise de frequência, posso fazer um cálculo manual, por exemplo, com essa fórmula, onde eu tenho ali a frequência, que vai depender da massa, da rigidez do material e o amortecimento. Só que o amortecimento, numa análise de frequência, ele não é levado em consideração porque
é uma análise estática, né? Ela não é dinâmica. Ele só me mostra os modos de frequência. Então, se eu quero saber somente a ressonância, eu uso a análise de frequência. Se eu quero saber como que o modelo vai se comportar pela vibração dessa ressonância, eu preciso de uma análise dinâmica, que daí ele entra todo o cálculo. Note que está tudo em função da matriz do modelo. Então, eu tenho a matriz de deslocamento, desculpem, eu tenho a matriz da massa, eu tenho a matriz de rigidez e tenho o valor da frequência. Imagina você calcular usando essas matrizes, né? Como que se torna dispendioso. Então, o estudo de frequência ele vem para facilitar para você esse estudo. Dentro da análise de frequência, eu tenho os dados de modos de ressonância. Aqui eu tenho um exemplo de 5 modos. Modo 1, modo 2, modo 3, modo 4 e modo 5. Esses modos de frequência, ele vai dar os valores em hertz, né? Vai dar um valor de amplitude também. E pode dar os valores também em radianos por segundo. Tudo vai depender da forma que você quer trabalhar com a frequência. E é bem interessante que você, através disso, você consegue melhorar o seu modelo através desses dados, porque é importante que o modelo não entre em ressonância, a não ser que o projeto precise entrar em ressonância. No modelo, eu tenho os dados, quando eu realizo o cálculo de frequência, eu tenho os dados de resultado de quais são os modos, quanto que cada modo está participando no modelo, e qual é a frequência natural dele. Então, eu posso visualizar o fator de participação de massa, ou seja, quanto que cada modo de frequência vai estar sofrendo uma participação ali de acordo com o modelo, né? De acordo com o meu projeto. Caso os valores de ressonância estejam atrapalhando o projeto, então é necessário que seja feita uma modificação no modelo, ou então você pode trocar o material. Então, muitas vezes pode ser resolvido através de uma análise de frequência, você visualizar o que você necessita. Aqui eu tenho um modelo de frequência e o interessante do SolidWorks Simulation é que ele me mostra a animação do modelo, então eu posso animar ele. Então ele me mostra, de acordo com o local onde está fixo e de acordo com o local onde vai sofrer carga, como que o modelo se comporta. E eu posso gerar um vídeo depois dessa animação, salvar em AVI. Isso aqui me dá um feedback para que eu possa visualizar como que o modelo vai se comportar. É claro que aqui eu sempre tenho uma escala de distorção, e essa distorção ela vai me mostrar como que está sendo feito esse movimento. Se eu fosse realizar esse estudo na prática, né, se eu fosse pegar na prática para ver se esse modelo na frequência ressonante ia vibrar assim, o deslocamento seria bem pequeno. Mas como que eu faço para saber o deslocamento devido à frequência? Aí é análise dinâmica, não tem jeito, precisa de análise dinâmica, porque ele leva em consideração as outras matrizes ali ao qual ele não leva nesse estudo, como o tempo e como o amortecimento. Bom, ali eu tenho algumas imagens, né, da amplitude do modelo, amplitude resultante, de acordo com as formas modais. Então eu listei algumas das formas modais ali para a gente visualizar. Depois do estudo de frequência, eu vou mostrar o estudo de análise de movimentos, que está dentro do Motion, onde eu posso contar com os tipos de animação, movimento básico e análise de movimento. Eu tenho algumas diferenças. Por exemplo, a animação ela é de uma forma. Daí eu tenho o movimento básico, que ele é um pouco diferenciado, e tenho, por exemplo, aqui a animação, eu aplico alguns dados nele, por exemplo, eu coloco só que ele vai sofrer um movimento e um movimento, consequentemente, vai se propagar para outros modelos. Quando eu trato de movimento básico, eu posso considerar a gravidade. Quando eu considero a gravidade atuando no modelo, então o que acontece? O modelo se comporta de forma diferente. Notem que nesse segundo vídeo, o modelo está se comportando de uma forma diferente que no primeiro, que tem uma animação. E eu tenho a análise de movimento. Essa análise de movimento, eu coloco dados no meu modelo e peço para que ele se movimente de acordo com a forma que eu quero. Então, nesse caso, eu tenho um movimento baseado em eventos, ao qual eu adiciono um sensor e indico para ele, se o modelo tem uma massa de X, então manda para aquela roleta. Se ele tem uma massa de Y, manda para o outro recipiente. Então, é uma das formas de trabalhar também com Motion. E ainda eu conto com a parte de análise baseada em eventos,
Análise baseada em eventos, eu crio regras e o software respeita essas regras e ele me indica quanto tempo leva para que ele execute cada etapa. Quando se trata de animação, eu apenas crio pontos de chave e indico para ele. Ele vai fazer esse movimento em tantos segundos, depois esse em tantos segundos, depois esse em tantos segundos. Então aqui eu tenho uma noção do tempo final. Na análise baseada em eventos, não. Eu tenho em consideração o que cada etapa vai fazer. E aqui eu tenho um exemplo do análise de movimentos baseada em eventos. Nesse caso, eu tenho uma roleta, ao qual eu mando um motor. Assim que ele chegar em tal situação, a outra esteira ele vai se levantar e assim vai fazer um outro movimento na outra direção. Isso eu consigo fazer dentro do SolidWorks Simulation, dentro do pacote do Motion. A análise de flambagem. A análise de flambagem, ela ocorre, né, o fenômeno de flambagem, ele ocorre quando eu tenho um modelo ao qual ele geralmente está engastado, ou é um modelo que está na vertical, e ele sofre algumas cargas, né? Podem ser essas cargas na vertical ou na horizontal, e essas cargas fazem com que esse modelo tende a se romper. E ele se rompe antes mesmo de atingir o escoamento. Então a flambagem ela é independente do escoamento do material. O material pode não ter atingido a tensão de escoamento, mas ele pode flambar. Ok? Dentro da análise de flambagem, que está dentro do módulo do SolidWorks Simulation Professional, eu consigo visualizar qual que é o ponto crítico e qual que é o número desse modo. Ok? E dentro do pacote do SolidWorks Simulation Premium, eu consigo saber como que o modelo se comporta no pós-flambagem. Então é interessante que dá para comparar, e esse modelo é um modelo que eu vou mostrar a comparação dele dentro da parte de flambagem, né? Ali eu tenho a flambagem linear estática, onde o fator de segurança é 2,75, ou seja, o que aconteceu? Esse modelo ele só vai flambar quando a carga que eu apliquei nele for 2,75 vezes maior do que ela é. Ok? Então é isso que essa análise de flambagem está me dizendo. Então quando eu entro aqui dentro do SolidWorks Simulation, quero visualizar a flambagem linear do modelo. Então eu consigo visualizar qual que é a carga necessária para ele. A amplitude não me lista nada mais, nada menos do que ela não me dá o deslocamento real. Ela me dá apenas como que o modelo tenderia a se comportar. Ou seja, se eu quero saber o comportamento real desse modelo através da carga de flambagem, eu preciso fazer o estudo não linear. Porque daí eu consigo saber qual que é o pós-flambagem dele, para ver se ele vai se romper ou não. Ok? Aqui depois eu vou mostrar ele e vocês verão a diferença, o quanto é interessante esse tipo de estudo. E dali eu tenho, né, dentro do SolidWorks Simulation, o que cada tipo de carga quer dizer. Se ela for maior do que o fator da carga, se ela for igual ou se ela for maior, ok? Se der um valor negativo, quer dizer que a direção é invertida para ele flambar. Análise térmica. A análise térmica do SolidWorks Simulation, ela pode ser estacionária ou transiente, ou seja, ela pode depender do tempo ou não. Ela pode ocorrer com condução, convecção e radiação. Então eu tenho esses três tipos de fenômenos dentro da análise térmica. Geralmente as cargas aqui são diferentes da análise de tensão, porque as cargas são dados em temperatura. Então eu tenho ali uma temperatura de 1000 Fahrenheit, naquela região interna dessa vela, e nas regiões externas eu tenho um fator de convecção do modelo, que é como que ele vai dissipar esse calor. E dali, através da condução, eu posso ter o fluxo de calor, que vai ser dado por essa fórmula. Posso ter a convecção, que vai ser dada por essa, que é uma das fórmulas que ele calcula. Só que ele pega essas fórmulas, né, claro, e ele vai calcular tudo em cima dos dados que eu tenho de elementos finitos, ou seja, vai ser tudo cálculo matricial. E através disso, eu consigo ter um cálculo preciso da minha análise. A análise estacionária, então eu vou mostrar isso já já, e eu posso visualizar através dessas imagens, né, e das plotagens criadas, que a temperatura do modelo ela é de uma forma quando eu crio uma análise estacionária. E a gente vai ver uma diferença da análise estacionária para transiente, quando ele depende do tempo. A estacionária, geralmente, ela serve para quando eu quero saber qual que vai ser
temperatura do modelo em equilíbrio. Quando eu quero saber o que ocorre até ele atingir o equilíbrio, eu faço uma análise transiente. Notem que o modelo, a dissipação dele no decorrer do modelo, né, a parte ali, térmica dele foi um pouco diferenciado. Então, eu posso visualizar que a distribuição de calor da temperatura do modelo transiente é diferente. A distribuição é diferente, mas a temperatura de equilíbrio é a mesma. Notem a temperatura máxima no final ali. E é o que eu vou mostrar agora. Então, isso serve para que eu possa validar o meu modelo de forma mais precisa. Então, é sempre importante que, quando a gente vai fazer análise, que a gente vá fazendo várias análises diferenciadas, né, para a gente visualizar como que o modelo vai se comportando. Aqui eu consigo visualizar como que é meu modelo, qual que é a distribuição de temperatura, onde na região azul ele tem uma temperatura menor que na região mais avermelhada. É claro que aquela região da vela ali, né, de um automóvel, ela vai sofrer uma carga de temperatura bem maior. Na análise transiente eu tenho algo parecido. O equilíbrio é o mesmo, mas a distribuição é diferente. O fluxo de calor é diferente aqui. E depois que eu realizo uma análise de temperatura, uma análise térmica, eu consigo ter uma análise de tensão térmica, ou seja, dentro da análise estática linear ou não linear, eu consigo fazer uma importação daquelas cargas de temperatura e saber como que o modelo vai se comportar. Olha que interessante, consigo visualizar que esse modelo ele sofreu uma tensão excessiva em algumas das regiões. E daí eu visualizo se aquela região é de singularidade ou não. Caso seja de singularidade, eu tenho que verificar como que eu posso modificá-lo. E ali eu posso visualizar a expansão. É lógico que aqui vai depender da forma que eu fixei o modelo, essa expansão. Ok? E ele vai dar esses resultados para a gente. E ali a tensão térmica, onde eu posso ter os dados de tensão e deslocamento, né? Qual que foi o quanto ele se expandiu ou se contraiu. E aqui eu consigo visualizar qual que é a expansão do modelo, por exemplo, devido à temperatura. Daí eu vejo que ele se expandiu cerca de 0,27 milímetros. Isso vai depender da região, geralmente na região onde eu tenho o metal. Ok? Bom, voltando para o teste de queda. O teste de queda é uma análise ao qual eu considero somente que o modelo está caindo. Então, imagine o seguinte, você criou um modelo, é muito utilizado para equipamentos eletrônicos, e você quer saber qual que vai ser a tensão desse modelo quando ele sofre uma queda, e como que ele vai se propagar para as outras regiões. Então, ele faz um estudo para a gente e mostra como que vai ser. E, através disso, eu consigo pegar um gráfico de história. Em determinados pontos, qual que vai ser a aceleração ou a tensão que o meu modelo vai ter, né? Ou seja, qual que vai ser o impacto que a geometria vai sofrer e qual que vai ser a tensão em cada ponto desse, quando ele sofre uma carga dessa, né? Uma queda. E daí eu tenho vários tipos de forma de calcular isso. Então eu posso calcular para um modelo que tem contatos, eu posso calcular para um modelo que possui um material elastoplástico, ou para um modelo onde o chão é duro ou o chão é suave. Então eu posso calcular de várias formas o meu modelo. Ok? E na análise aqui de teste de queda, o que o SolidWorks Simulation faz? Ele pega é como se fosse uma análise dinâmica do meu modelo, e é como se eu estivesse enviando ela para que ela batesse no chão, ou em alguma determinada região. Ok? E daí o que acontece? Ele vai realizar a análise e vai me indicar. Ele não vai mostrar um modelo quicando no chão, mas através da velocidade, do ângulo que ele cai, ele consegue me computar qual região que teria quicado. Então, visualmente, ele não me dá, mas matematicamente ele me dá esses valores. E isso serve para que eu possa validar o modelo. Então, isso é muito importante. Enquanto ele executa aqui o estudo, eu vou voltar para o PowerPoint e vou mostrando as outras análises, depois eu mostro os resultados ali do teste de queda. Então, neste gráfico, cada ponto desse aqui, né, cada curva dessa, quer dizer que é um ponto diferente onde teve uma tensão. Isso pode ser, a gente pode visualizar até mesmo que é o mesmo ponto, né, de acordo com
o tempo. Então, em microsegundos, como que o mesmo ponto ele teve tensões diferentes, né? Ou seja, porque cada região ali, aquela mesma região, ela sofreu cargas, foram aumentando ou diminuindo de acordo com o lado dele que quicou no chão. Aqui eu tenho uma animação e ali ele me mostra como que foi feito. Ou seja, eu consigo visualizar qual região tende a se despregar. E isso facilita bastante dentro do meu estudo. Vaso de pressão. A análise de vaso de pressão, ela é dependente de outras análises, ou seja, eu tenho que realizar alguns estudos, sejam eles estáticos ou sejam eles térmicos, e através desses estudos eu importo eles para um conjunto de resultados, que seria a análise de vaso de pressão. A análise de vaso de pressão, ela depende de uma norma, que é essa parte de linearização desse livro, que é o ASME Boiler and Pressure Vessel Code, e ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essa linearização de cargas, vai pegar cada resultado daquele e vai fazer essa linearização, vai fazer uma combinação delas para me indicar se determinada região do modelo ele ultrapassou a carga que ele não podia ultrapassar. Ou seja, se aquele vaso de pressão ele pode se romper, né, ou estourar, explodir, alguma coisa do tipo. Então, eu tenho um estudo aqui, nesse caso, um estudo de tensão. Posso visualizar também os resultados de deformação e os resultados através do torque no modelo, como que ele vai ser. E os resultados através da temperatura, né, ou até da própria gravidade. E através disso eu consigo visualizar se o modelo ele vai suportar ou não. Então, de acordo com o tipo de estudo, eu consigo ver qual é a intensidade daquela pressão dentro do modelo. E através disso eu consigo validar esse meu modelo. Dentro do estudo de vaso de pressão, eu tenho vários estudos. E ali, quando eu peço para visualizar como que foram feitos esses estudos, eu consigo ver que ele é uma combinação. Notem que a janela, né, a árvore do estudo de vaso de pressão, ela é diferente dos outros estudos. Por quê? Porque ele só depende dos outros estudos. E eu indico o fator. O que é esse fator? É o fator que o SolidWorks vai multiplicar cada um desses estudos. Então, eu posso modificar o fator, eu posso trocar ali qual que é o estudo. E daí ele vai calcular, ele vai usar aquela combinação de cargas. Através da combinação de cargas, ele me dá resultado de tensão, ele me dá resultado de deslocamento, deformação. E essas deformações ou tensões, eu posso visualizar em diferentes tipos de plotagens, igual eu tenho aqui dentro do SolidWorks Simulation. Então, eu consigo visualizar como que o modelo está e como que ele tenderia a suportar aquela carga, né? Como que seria a deformação dele devido àquela carga. Ok? Então, a pressão faz com que ele se deforme, né, nessa configuração. Claro que ali eu tenho uma escala de distorção de 73, ou seja, né, o valor do deslocamento real, se eu pedisse para mostrar o deslocamento real aqui, seria bem menor do que esse valor. O próximo estudo que eu quero mostrar é a análise dinâmica linear. Dinâmica envolve vibração. Então, aqui na análise dinâmica linear, dentro daquele mesmo modelo que eu mostrei a análise de frequência, eu consigo ver quanto que aquele modelo ele vai ter de deslocamento e qual que vai ser a tensão gerada por aquela frequência ressonante do modelo, de acordo com a carga que ele vai sofrer. Então, através disso, né, através do estudo de dinâmica linear, eu consigo visualizar como que o meu modelo vai se comportar. Voltando lá naquele modelo, eu vou mostrar um estudo de dinâmica linear dele. E o interessante é que eu consigo saber qual é a resposta do modelo. A resposta vai ser um gráfico ao qual ele vai me indicar quais são os picos através do tempo ao qual eu executei essa análise. E através desse gráfico, eu consigo visualizar se ele entrou em ressonância em algum determinado momento, devido à carga sofrida. E isso faz com que eu consiga prescrever uma forma diferente para que o modelo sofra carga ou fazer uma modificação
na geometria para que ele possa ser otimizado para que ele não sofra ressonância. A não ser, claro, igual eu disse anteriormente, que essa ressonância seja algo que seja necessário para o meu projeto, ou seja, ele precisa entrar em ressonância porque ele tem que vibrar, porque o modelo depende dessa vibração para que ele seja executado. Então aí são tipos de projetos diferenciados. Mas da mesma forma, eu posso usar o cálculo de gráfico de resposta para que assim eu possa visualizar se aquela ressonância que ele entrou, se ela está sendo suficiente para que o meu modelo se comporte da melhor forma possível. E depois, por exemplo, se for necessário, através do cálculo de uma dinâmica linear, eu posso verificar se o meu modelo, se ele vai ter uma fadiga excessiva devido a essas cargas dinâmicas, ok? Então tem várias formas de realizar isso. Eu vou voltar aqui, como ele está demorando ali, depois eu volto para mostrar como que foi o gráfico de resposta. Eu vou avançar para análise estática não linear. Quando a gente vai realizar uma análise dentro do SolidWorks Simulation, a gente tem que ver se ela é estática, né, se ela é linear ou não linear. O que seria a linearidade? A linearidade é quando o seu modelo ele não entra dentro da deformação plástica, ou seja, qualquer carga que você aplicar no modelo, ele vai voltar para a forma original. Se o modelo se foi sofrido uma deformação no modelo e ele não voltar à configuração inicial, quer dizer que é um estudo não linear. E daí você tem que ver como que vai ser o comportamento dele. Aqui é como se fosse a ressonância da análise dinâmica. Vai depender se o meu modelo vai precisar sofrer uma carga que ele não vai voltar, se sim ou não. Então tudo vai de acordo com o tipo de modelo. Por exemplo, um projeto de estampagem, eu tenho não linearidade ali, porque a chapa ela vai sofrer uma deformação e ela vai ficar naquela configuração. Então é algo necessário para que ela sofra essa deformação plástica. E a não linearidade é bem complexa, porque ela envolve não linearidade do material, da geometria ou do contato. Não linearidade do material é o tipo de material, se vai ser um material que é um plástico, se é um material que é uma borracha, se é uma madeira, como que vai ser o ponto de ruptura dele. Então eu posso ter não linearidade de acordo com o tipo de cada material. Geométrica. A não linearidade geométrica vai depender do tipo de geometria que eu estou utilizando. Às vezes tem geometria que não tem jeito, a análise estática linear não vai validar ele. Vai ter que ser uma análise não linear. E contato, a mesma coisa. E o pior dos casos, né, na verdade, o caso mais complexo é quando ocorre os 3 tipos de não linearidades e você ainda precisa ter um estudo dinâmico, ao qual envolva tempo também e uma variação do modelo devido a um impacto ou algo parecido. Daí é o caso mais complexo que a gente tem dentro da parte de análise estrutural. Então a gente tem ali a análise estática não linear. Então nesse caso eu quero ver o contato de engrenagens. Isso é um tipo de não linearidade de contato. Eu consigo visualizar, né, como que vai ser as respostas da tensão do modelo e do deslocamento. Aqui eu tenho um vídeo para mostrar como que seria essa deformação. E eu consigo visualizar que ao longo do movimento, a tensão do modelo vai mudando, depois ela volta. E através disso eu consigo visualizar se aquela tensão ela vai ser crítica porque o modelo está voltando e se isso vai fazer com que esse modelo ele tenda a se deformar e não voltar ao estado original. E tudo isso eu consigo prescrever e ver se vai ser necessário fazer alguma modificação ou não no meu modelo. Então, é muito importante fazer esse tipo de estudo, porque eu consigo ter um resultado mais preciso. Nesse caso, eu estou envolvendo uma simplificação 2D também, mas há casos que eu não consigo simplificar de forma 2D no modelo, ao qual eu tenho que realizar uma análise tridimensional não linear. E daí envolve um tempo maior de processamento, porque ela é mais complexa. O tipo de cálculo é diferenciado. Análise de flambagem não linear. Essa aqui é aquele mesmo modelo mostrado na flambagem linear, só que é diferente o tipo de carga que ele vai sofrer. Né? E eu consigo ter qual que é a resposta do modelo. Aqui eu tenho um vídeo da análise de flambagem do SolidWorks Simulation. Então eu consigo visualizar qual que é a resposta devido à flambagem do modelo. Então dentro do modelo de flambagem,
eu consigo visualizar como que ele vai se comportar depois que ele flambou. Então, ele atingiu aquele ponto crítico e daí ele vai se deformar de uma tal forma ao qual ele vai se romper. Então, imagina, por exemplo, essa prateleira ao qual eu coloquei livros em excesso e o que, que aconteceu? Ele tendeu a se entortar e daí ele rompeu e caiu e quebrou. Isso geralmente, quando ocorre em flambagem, ocorre de uma forma muito rápida. E fenômenos ao qual envolvam flambagem não linear ocorrem em casos bem feios, catastróficos. Por exemplo, prédios que caem devido à fundação estar frágil ou algo do tipo. É um exemplo de fenômeno de flambagem, porque foi cálculo mal feito, ou às vezes nem foi feito o cálculo, e o que, que aconteceu? O modelo se rompeu. Se rompeu, ele simplesmente cai para o chão e já era. Não tem muito o que fazer. E a gente tem um estudo mais complexo nosso, que é quando eu realizo uma análise dinâmica não linear. A análise dinâmica não linear, o que, que ocorre? Ocorre quando eu tenho um modelo ao qual sofre uma aceleração ou um impacto, e esse impacto, nele está envolvido uma não linearidade, seja de contato, seja de material, seja de geometria, como, por exemplo, um grande deslocamento, né? A região, né, ao qual ela vai se deslocar é muito grande, e daí eu preciso de uma análise desse tipo. E através disso eu consigo visualizar o quê? Eu consigo visualizar qual que está sendo o deslocamento que ela sofreu devido a uma aceleração ou a um impacto, ou uma colisão também, e qual que é a tensão. E dali eu tenho um gráfico de resposta, ao qual eu consigo ver qual que foi aquele deslocamento daquela geometria devido a um determinado período de tempo, né? E através disso eu consigo visualizar se meu modelo sofreu uma aceleração muito alta, se ele pode ter algum defeito. Isso é útil, por exemplo, em dispositivo eletrônico, porque muitas vezes os dispositivos eletrônicos eles sofrem acelerações. Seja, por exemplo, um celular. Enquanto você está correndo, aquele balanço, se você está com o celular no bolso, aquele balanço que é sofrido pela sua perna, ele vai sofrer uma aceleração, cada componente eletrônico daquele. E essa aceleração, dependendo se for muito alta, muito excessiva, ou se, por exemplo, junto disso o celular pode cair no chão ou algo do tipo, ele vai ter uma carga, vai sofrer uma carga dinâmica não linear, e isso pode fazer com que ele pare de funcionar. Então, esse é um exemplo. E aqui eu consigo visualizar, por exemplo, qual que vai ser a movimentação do modelo através de uma carga. Então, imagina se esses componentes se movimentassem de forma real, assim, nesse caso, eu tenho uma escala de distorção ali de 100 para 1, então está 100 vezes com a deformação maior. Mas imagina, nesse caso seria inviável, né, o modelo sofrer uma deformação dessa. E eu tenho análise de compósitos. A análise de compósito ela é útil quando eu tenho um laminado, e esse laminado é assimétrico, ou seja, ele tem laminados diferentes, seja de material ou seja o ângulo. Eu tenho o laminado simétrico, que é quando a casca do material ele vai ter várias lâminas e cada uma, de acordo com a lâmina do meio, né, o plano médio, ela é igual para ambos os lados. E tem o do tipo sanduíche, que são apenas o laminado de núcleo e o outro laminado externo para suportar o modelo. Então eu consigo fazer simplificação usando a análise de compósitos, ao qual o SolidWorks Simulation ele vai calcular para mim qual que é o valor da tensão em cada tipo de laminado, ou seja, em cada camada do meu modelo. Então eu tenho o resultado de tensão de von Mises e deslocamento nessa camada e posso ter também para uma outra camada. Basicamente, o que o SolidWorks Simulation faz são esses tipos de análises e tem outros recursos a mais dentro do software que não vai dar tempo de mostrar, não daria tempo de mostrar devido ao nosso tempo do webinar. E tudo isso que eu mostrei, ele tem algumas vantagens, como o SolidWorks Simulation é integrado ao SolidWorks. Ou seja, se você fez uma modificação no seu modelo e quer pegar e levar isso para o Simulation, basta reexecutar a análise que ele vai te dar os resultados atualizados. Da mesma forma, você pode fazer uma otimização e pedir para ele executar automático.
O SolidWorks Simulation, ele diminui o tempo de entrega do produto. Por quê? Porque quando você acaba de fazer um modelo, você já manda para o seu engenheiro fazer o cálculo para ver se ele vai ter uma resistência devida ou se dá para fazer uma otimização do modelo, você consegue, ao mesmo instante que a equipe de projeto está criando o detalhamento ou criando uma comunicação técnica com o composer, você consegue ter um feedback num tempo mais rápido. E isso faz com que você consiga lançar o seu produto antes. A curva de aprendizado do software é pequena, ou seja, você consegue aprender o software de uma forma bem rápida, porque é um software da SolidWorks. SolidWorks é intuitivo, então é muito simples de aprender. Em 3 dias você consegue aprender o simulation básico. Então a curva de aprendizado dele é bem rápida. Várias saídas de resultados. Além desses tipos de plotagens que eu mostrei, como vídeo, como imagens, eu consigo fazer uma saída no eDrawings e consigo realizar uma saída do modelo em PowerPoint ou em Word. Então consigo gerar um relatório do modelo automático. E ele é validado pelo órgão NAFENS. Quem não conhece, a NAFENS é uma instituição ao qual ela pega todos esses softwares de análise e eles fazem a validação para ver se aquele software é preciso ou não. E daí eles vão validando o software. Eles fazem vários estudos, não só o estudo em si do tipo do solver que o software utiliza, do método que ele calcula a forma matemática dele, como até o teste prático para verificar se os valores estão se acasalando ou não. O nosso objetivo aqui no webinar foi mostrar para vocês, né, qual que é a visão geral do software, o que ele pode oferecer para vocês. Antes de eu finalizar aqui, eu quero só compartilhar com vocês aí os meus dados, né? Tem o e-mail o e-mail do suporte, tem o telefone nosso. E qualquer outra dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato conosco. Eu quero agradecer mais uma vez por vocês terem assistido aí ao nosso webinar. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, lembrando que a gente tem um canal no YouTube, né? A gente tem uma página no Facebook, ao qual a gente sempre está postando aí vídeos de dicas, né? Melhores práticas. E se vocês tiverem alguma outra sugestão para dicas ou para web, né, ou para melhores práticas, a gente está à disposição de ouvir para que a gente possa estar fazendo aí de acordo com a demanda, ok? Muito obrigado e até a próxima, gente.